Olá, boa tarde a todos. Dr. Lívio, uma grata satisfação ter sido convidado para estar presente aqui neste seminário, nesta tarde. Em seu nome, agradeço a todo o empenho tido, não apenas pelo senhor, como também por toda a sua equipe, para que este seminário pudesse acontecer. O parabenizo não apenas pela própria realização em si do evento, mas principalmente pela ideia de ter concebido este seminário. É muito importante, principalmente nos dias de hoje, pararmos por alguns instantes para refletirmos a respeito do cidadão que devemos ser e da política que queremos ter. Dr. Odilon, Dr. Pedro Paulo, meus companheiros hoje aqui nesta exposição, meus cumprimentos também a ambos. Bem, a mim coube o tema corrupção, a verdade por trás do ditado "a ocasião faz o ladrão". E para iniciar esta reflexão, é para mim inevitável verificar que nos dias de hoje a expressão da moda é delação premiada. E olha que muitos de nós, quando na infância éramos acusados pelo irmão ou pela irmã para o pai ou a mãe, nem sabíamos que tinha esse nome, né? Delação premiada. E achávamos que aquela delação premiada de que éramos alvos seria a pior, a mais horrível coisa que nós teríamos de ouvir no mundo. E hoje verificamos que não. Hoje, a cada dia, um novo fato, a cada dia, algo que nos surpreende mais do que aconteceu na véspera. E isso nos causa um incômodo. Será que esta é a política que desejamos? Eu noto que este incômodo tem um lado muito salutar, muito bom. É do incômodo, por exemplo, que nasceu a filosofia. É do incômodo de algumas pessoas que não se contentavam com a explicação do mundo que era dada através dos mitos. Na Grécia Antiga, por exemplo, o berço da filosofia ocidental, os mitos explicavam o mundo. Havia um rio, naquilo que se chamava Ásia Menor, hoje Turquia, o rio Pactolo. As areias desse rio é dotada de ouro, é uma areia onde houve muita extração de ouro. E por que tinha ouro naquele rio? O mito explicava. Houve um rei, dizia, chamado Midas. Certa feita, o deus do vinho, Dionísio, presenteou o rei Midas com a possibilidade de lhe fazer um pedido. Qualquer pedido. O rei pensou e finalmente se decidiu. Eu quero ter o poder de transformar em ouro tudo que eu tocar. O deus Dionísio perguntou, tem certeza? Tenho certeza, então, que assim se faça. Até hoje permanece entre nós a expressão toque de Midas. Quando alguém, um artista, um empresário, desencadeia alguma atividade e esta atividade redunda em sucesso, redunda em ganho de dinheiro, as pessoas dizem, esse aí tem o toque de Midas, a capacidade de transformar em ouro, num sentido figurado, tudo aquilo que toca, tudo aquilo que faz. Pois bem, só que o rei Midas, muito feliz de início com esse magnífico poder, porque tudo que ele tocava virava ouro, ele logo deu-se conta de que tinha feito uma péssima escolha. Em vez de um dom, aquilo se tornou uma maldição. Porque chegou o momento em que ele teve fome, chegou o momento em que ele teve sede, porém não podia nem comer nem beber. Porque tudo que ele tocava, inclusive a comida, inclusive a água, virava ouro. E quem é que pode comer ouro? Quem pode beber ouro? Ninguém, nem ele. Desesperado com a sua situação, ele pede para que o deus Dionísio retirasse dele aquele poder. O deus Dionísio se compadece e dá a instrução do que deveria ser feito. Vá na nascente do rio Pactolo e lave as suas mãos.
lave até que você não esteja mais transformando a água em ouro. E assim ele fez. Logo, as primeiras correntes de água que passou pelas mãos que ele lavava foram transformadas em pepitas de ouro. Depois começou a se transformar em pó de ouro. E quanto mais ele lavava, menos a água era transformada em ouro, até que chegou o momento em que ele lavava as mãos e nenhum ouro mais era produzido. Ele estava purificado. Entretanto, todo aquele ouro que passou enquanto ele se purificava foi sendo levado pela correnteza rio afora, e era por isso que as pessoas encontravam ouro no rio Pactolo. Esta era uma explicação mitológica que os gregos antigos davam. Mas, por certo, isso causava um incômodo, porque alguns pensavam, mas alto lá, não existe ouro apenas neste rio, existe ouro em muitos outros lugares. Qual a explicação, então, para que exista ouro nesses outros locais? Há de ter uma outra resposta. Esta inquietação é que levou as pessoas a tentar estabelecer respostas que fossem universais, que se aplicasse ao ouro de qualquer lugar, assim como todas as coisas. Alguns pensaram, por exemplo, que todas as coisas que vemos são, na verdade, feitas a partir da água. Outros pensaram, falou, não é água, é a terra. Outros é o fogo, outros é o ar. Outros, na verdade, é uma combinação em proporções diferentes de todos esses elementos. Mas o que interessa aqui não é propriamente a resposta que essas pessoas chegaram, mas sim o fato de se incomodarem e usarem o raciocínio, o pensamento como instrumento para descobrir o mundo, para descobrir outras soluções e alternativas àquilo que até então lhes era dado. É justamente esta capacidade que nós temos de pensar, de refletir, que nos torna diferente dos animais. Nós não temos a velocidade do guepardo, não nadamos como os golfinhos conseguem fazê-lo, não voamos como as águias, não temos a força do leão, entretanto, somos superiores aos animais, capazes de domesticá-los, submetê-los à nossa vontade, porque temos a capacidade de usar a inteligência, usar como ferramenta o pensamento. E é preciso, pois, que pensemos sobre nós próprios e sobre a nossa vida. Em relação aos animais, não há esta possibilidade. Em relação aos animais, a vida é do único jeito que pode ser. A vida é, para os animais, do único jeito que a lei da natureza, através dos instintos, lhes permite se organizar. Já entre nós, não. A forma como nós nos organizamos, esta pode variar ao infinito. Tudo depende da vontade que empreendermos. Tudo depende de como façamos isso. Então, pensar é a nossa grande dádiva. Só que o pensamento, ele requer trabalho e nem sempre encontramos respostas prontas, acabadas. Este cenário todo que ora vivenciamos no mundo político é um desses exemplos. Não há uma resposta pronta e acabada. Não há autoajuda que dê jeito nisto. Isto demanda um esforço individual e coletivo de repensarmos as nossas vidas, repensarmos a nossa forma de nos organizar. E pensar dá trabalho e nem sempre temos a resposta pronta e fácil na ponta da língua. Conta-se, por exemplo, que Sócrates, tido como pai da filosofia ocidental, filósofo que viveu em Atenas de 469 a 399 anos antes de Cristo. Conta-se aí, a título de anedota apenas, que certa feita um jovem aproximou-se de Sócrates e perguntou-lhe o seguinte: Sócrates, o que é melhor para a pessoa, casar-se ou ficar solteira? Sócrates, que era casado, pensou e ao final respondeu: não sei a resposta. O que sei, entretanto, é que seja qual seja a sua escolha, você há de se arrepender, né? Estamos num momento como esse, por exemplo. E agora, no momento em que vivemos,
É melhor o impeachment ou não? Diria parafraseando Sócrates, não sei, mas seja o que acontecer, haveremos de nos arrepender, não é? Nós precisamos mudar o mundo, mas essa mudança do mundo ela tem que começar de um modo mais modesto, mudando a nós próprios. A crise que vivemos hoje é uma crise política, é uma crise econômica, mas sem sombra de dúvida nenhuma é também uma crise de ordem moral e é uma crise de ordem ética. Moral vem de mores. Falei mores, não moro, tem que falar devagar, porque nos dias de hoje, está acusando, está defendendo, não, é mores, mores. Mores significa aquilo que é relativo aos costumes. Moral, portanto, tem a ver com os costumes que um certo grupo elege. Tem a ver com a noção daquilo que um grupo tem como certo ou tem como errado. Assisti a uma palestra da doutora Anete Guimarães e, na ocasião, ela falava sobre moral e deu um exemplo que era sobre o fato de mulher usar calça. Vou pegar o exemplo dela, mas transformar um pouco mais. Vamos imaginar, hipoteticamente, aqui algumas questões. Hoje, dia 9 de abril de 2016, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na nossa sociedade atual, dentro de um pensamento coletivo, dentro dos costumes de hoje, eu indago, será uma atitude moral uma moça andar pelo centro da cidade usando mini-saia? Bem, me parece a resposta muito óbvia, claro que sim, absolutamente normal, vemos isso, aliás, todos os dias. Muito bem. Mas, e se nós fizermos essa mesma pergunta, entretanto recuando o relógio em 100 anos, e uma moça andando de mini-saia no centro de Campo Grande em 1916? Seria uma atitude tida pela sociedade de então como moral ou imoral? Ora, francamente, imoral seria um absurdo. Então veja que, embora o ato, andar de mini-saia, seja o mesmo, o local geográfico, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja o mesmo, a noção do que é moral e do que é imoral sofre uma variação com o passar do tempo. Mas tem um outro aspecto também. Voltando ao dia de hoje, 9 de abril de 2016, já vimos que é uma atitude, portanto, pela nossa sociedade, absolutamente, perfeitamente moral, o fato da moça usar mini-saia. Mas eu pergunto, no dia de hoje, é tido como moral uma moça andar de mini-saia em qualquer cidade do nosso planeta? Não. Há lugares no mundo onde não se aceitaria este tipo de conduta. Então, embora o tempo seja o mesmo, o dia de hoje, embora o ato seja o mesmo, andar de mini-saia, vemos que variando o lugar, o conceito de moral também vai variar. O conceito de moral, portanto, ele sofre uma variação ao longo do tempo e também de acordo com a latitude e longitude. E aí entra uma outra questão, entra a ética. Ética vem de ethos, que significa jeito de ser. A ética propõe um outro olhar sobre as questões, não para classificá-las como certo ou errado, bom ou mal. O propósito da ética é outro, é uma reflexão sobre a moral, é uma reflexão sobre por que as pessoas pensam e agem do jeito que pensam e agem. É uma reflexão sobre o jeito de ser. E, evidentemente, fruto dessa reflexão, a ética faz propostas indicando que existem meios de ser diferente. E nós podemos, a qualquer instante, fazer diferente. Se a política não está do jeito que queremos, pois bem, nós temos a capacidade de fazê-la de uma outra maneira. Nós não estamos condenados a continuar perpetuamente assim. Na Suécia, por exemplo, a política é diferente. Evidentemente, e costumo dizer sempre, nem tudo que é bom em outro lugar necessariamente será bom aqui e vice-versa, claro. Mas li um livro
de uma jornalista chamada Cláudia Valim. O livro chama-se Um País Sem Excelências e Sem Mordomias. Ela narra a experiência dela na Suécia, para onde mudou-se inicialmente a trabalho, depois casou-se e já morava há alguns anos lá. E nesse livro ela faz um comparativo entre a realidade sueca e a realidade brasileira. Então, rapidamente, algumas questões. Um deputado na Suécia ganha mensalmente o equivalente a 50% a mais daquilo que ganha um professor da educação fundamental. Não é, por exemplo, o abismo grotesco que existe no nosso país. Ganham mais, mas 50% acima do que ganha um professor. Mas não pense que isso é tranquilo, pacífico, porque isso sofre muitas críticas da sociedade de lá. Mas por que ele tem que ganhar mais? O que ele faz de tão especial assim que justifique ganhar metade a mais do que ganha um professor? Veja o nível de questionamento. Lá, os deputados não têm secretária nem assessores. Os partidos é que contratam assessores, mas na proporção média de um assessor para cada 4 parlamentares. No parlamento sueco todo, existem 3 veículos oficiais. A única autoridade pública da Suécia que tem carro oficial privativo é o primeiro-ministro. Então veja que é uma outra realidade. Em 1960, foi feita uma reforma na língua, uma reforma gramatical. E nesta reforma foram abolidos os pronomes de tratamento. Então lá não tem Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa nada. Lá todos são tratados por você. Parece algo bobo, mas eles perceberam que isso trouxe a percepção para as pessoas de que todos são iguais. O que muda, naturalmente, são as funções que cada um desempenha dentro da sociedade, o papel que cabe a cada um. Mas, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, todos são dotados do mesmo direito de igualdade e dignidade. Por isso, o título do livro, Um País Sem Excelências e Sem Mordomias. Mas não pensem vocês que também na Suécia tudo é um mar de rosas, tudo são flores. Não, lá também há escândalos políticos. Tem que falar a verdade, porque também há. Por exemplo, em 2011, maio de 2011, uma deputada, Micaela Waltersson, sofreu uma pesada denúncia através de um jornal que deu tamanha repercussão na sociedade que ela perdeu a liderança do partido, cargo que ela vinha exercendo. A denúncia feita é a seguinte: ela, em vez de usar o transporte público, ia e voltava para o parlamento usando táxi. Esta é a denúncia que foi feita. E ela tentou se justificar: não, mas eu estou trabalhando agora na comissão do orçamento. E eu fico até muito tarde trabalhando. E no horário que eu saio, já não há uma oferta tão grande assim de serviço público. Então, para que eu consiga chegar mais rápido à minha casa, eu, por isso, usei o táxi. E no outro dia, logo cedo, tenho que retornar para dar sequência ao trabalho. E, portanto, também não podia tomar o tempo do transporte público, que ele usualmente leva, e por isso me antecipei vindo de táxi. Em que pese a justificativa, não colou, não foi aceito. Porque lá os políticos, eles têm um privilégio que é questionado pela população. Eles têm um cartão que lhes garante o acesso gratuito aos ônibus, trens e metrôs. Coisa que a população em geral não tem. Por que eles têm? Isso está errado. E ela tem, ainda usou táxi e colocou a conta para o parlamento pagar. Está errado. Isso deu a maior repercussão. E eu fico pensando, eu não sei se pela via diplomática seria possível trocar escândalos. Nós preferíamos ficar com esse e daríamos aos suecos um elenco grande, né, de escândalos. Eles poderiam escolher os anões do orçamento, sanguessuga, Banestado, Petrolão, Mensalão. Podem escolher o que quiserem. Podem escolher até os nossos locais, lama asfáltica, Giza, fiquem à vontade. Porque a troca seria vantajosa para nós, não é? E por falar em vantagem, me lembro de algo interessante. Em 1976,
foi veiculado um comercial de uma certa marca de cigarros, e esse comercial foi estrelado pelo ex-jogador de futebol Gerson. Gerson era tido como o cérebro da seleção brasileira de futebol tricampeã do mundo em 1970. Na propaganda, Gerson falava das qualidades daquele cigarro quando comparados a outros cigarros e mostrava que aquela marca que ele estava fazendo a propaganda tinha um custo-benefício muito melhor. Era um produto de melhor qualidade por um preço menor que os seus concorrentes. Daí ele concluía ao final dizendo assim: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Este comercial virou um ícone, ganhou até um nome, é a Lei de Gerson. Quando ouvirem falar sobre a Lei de Gerson, remete-se a este comercial de 1976. Comercial que acabou ganhando muita reflexão, porque demonstrava um lado, e nós não podemos negar, cada povo tem as suas características, e nós, como povo brasileiro, como coletividade, como conjunto, também temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, por certo. E o famoso jeitinho brasileiro ficou bem retratado ali. A esperteza de se levar vantagem em tudo. Alguns remontam, mas quando surgiu este jeitinho brasileiro? Há quem diga, por exemplo, que isso remonta à nossa própria colonização, ao fato de termos sido colonizados por pessoas que receberam pena em Portugal, a pena do degredo, foram expulsas de Portugal e tiveram que viver no Brasil. Só que a história registra que de 1540 a 1720, vieram para cá 590 pessoas degredadas, que é um número cá entre nós bastante pequeno. E mais, a grande parte destas pessoas foram degredadas unicamente por questões religiosas, por conta da Inquisição. Então, são pessoas que não cometeram crimes, de fato, contra a sociedade. Eram pessoas que tinham cometido crimes naquela época de ordem religiosa. Mas talvez sim, esteja na nossa colonização o início do nosso jeito de ser, da ética brasileira. Talvez porque os tempos eram difíceis. E aí eu recomendo uma leitura, a leitura de alguns livros. Por exemplo, Laurentino Gomes editou 3 livros históricos muito importantes. E os títulos dos livros remetem a datas significativas da nossa história. Nós temos, por exemplo, o livro 1808, que retrata quando Dom João VI, saindo de Portugal, fugindo do exército de Napoleão, transferiu a corte de Portugal para o Brasil. E aí houve toda uma mudança cultural, social, econômica na colônia. Um outro livro é 1822, que, como a data remete, fala do processo de independência brasileira. E um terceiro livro, 1889, que retrata justamente o rompimento do Império e a fundação da nossa República. Há um outro livro também, de Eduardo Bueno, chamado Brasil, uma História, 5 séculos de um país em construção. Todos excelentes livros e que nos ajudam a resgatar a nossa história. Nós veremos que, de fato, a vida na colônia era uma vida muito difícil. Era uma vida desprovida de qualquer conforto. De modo que as pessoas, face a essas dificuldades, face à precariedade, pouco a pouco foram levadas a encontrarem por si próprias jeitos, modos de sobreviverem. Um estrangeiro que veio para cá, Henry Coster, isto é citado no livro 1808 de Laurentino Gomes. Henry Coster, embora tivesse nascido em Portugal, era de família inglesa e veio para o Brasil em 1809, onde ficou até morrer em 1820. Em 1816, ele publicou um livro, Viagens no Brasil. A publicação desse livro foi feita em Londres. Nele, ele conta a experiência, a visão dele com relação aos brasileiros. Ele diz assim em determinado trecho: se lhes pedir um favor, não saberão recusar.
Isso mostra esta nossa tendência, desde os nossos primórdios, de hospitalidade, de companheirismo, de ajudar o outro. Mas ele continua dizendo: entretanto, quando o assunto vai para negócios de gado, o caráter muda. Tentarão vos enganar. E, se conseguirem, se gabarão disso como prova de inteligência. Olha o jeitinho brasileiro lá atrás. Então, nós temos que refletir sobre quem somos. E aí, chego propriamente já no final, sobre o tema em si da nossa exposição. O professor Mário Sérgio Cortella, em um livro chamado Ética e Vergonha na Cara, muito sugestivo o nome, aliás, não precisa nem desenhar, né? O título já diz muita coisa. Ele, em dado trecho do livro, ele fala o seguinte, sobre o ditado: a ocasião faz o ladrão. Vocês concordam com isso? A ocasião faz o ladrão? Bom, o professor Cortella, ele diz que não. A ocasião revela o ladrão. E eu concordo com esta visão. E até me atrevo a dar um exemplo. Imaginem todos uma cena hipotética. No escritório, no ambiente de trabalho, o funcionário sai para o almoço e esquece sobre a sua mesa uma nota de R$100. Durante o intervalo do almoço, em momentos distintos, separados, outros funcionários da repartição entram na sala e veem a nota sobre a mesa. Não há câmeras, não há testemunhas, mas aí indago. A ocasião é perfeita. O dinheiro está ali, ninguém está me vendo, se eu pegar, ninguém saberá que fui eu, a ocasião é perfeita. Entretanto, a questão que se coloca é: a ocasião fará de alguém necessariamente ladrão? Pois é óbvio que não. E veja que eu perguntei se a ocasião fará de alguém ladrão. Eu não perguntei se todos pegarão a nota. Até porque alguém poderá responder: todos não, só o primeiro que entrar que pega, os outros não vão conseguir pegar mais, né? Alguém já pegou primeiro. Não. A ocasião, embora seja perfeita, fará de alguém ladrão? Não. Agora, aquele que trouxer dentro de si o desvio de caráter para o ganho fácil, este sim, este pegará a nota. Por que pegará? Porque ele estará apenas dando vazão, dando curso ao que de fato ele é. Não é a ocasião que o transformou em ladrão, ele já era ladrão antes, ele apenas aproveitou-se da situação. Quando nós vemos todos esses escândalos políticos e falamos, são políticos desonestos, sim, mas esses políticos desonestos, da onde saíram? Antes de ter o mandato, quem eram eles? Eram pessoas que estavam na sociedade sem o mandato. Em dado momento, foram eleitos, passaram a ter mandato. O político desonesto de hoje é o cidadão desonesto de ontem. O cidadão desonesto de hoje será o político desonesto de amanhã. Alguns falarão assim, mas eu não roubo milhões, não desvio. É verdade. Mas não desvia porque não tem a chance, não tem a oportunidade. Coloque-se muitos de nós em cargos no qual administra recursos, onde ele tem a possibilidade de manusear esses valores. Muitos cometerão os mesmíssimos fatos que hoje criticam, porque trazem dentro de si esse desvio de caráter. E esse desvio de caráter, ele se manifesta nas pequenas coisas. Não pensem que ninguém já nasce um grande corrupto, não. A corrupção, ela vai ganhando corpo, começando nas pequenas coisas e evoluindo. Parece bobo falar, mas aquele que tira uma fotocópia na máquina do trabalho, ele está ganhando uma vantagem, sei lá, de 50 centavos da fotocópia. Esta pessoa, se ela não perceber o erro que isso é a pessoa que vai levar a caneta da empresa para casa. É a pessoa que depois, quando parada numa blitz, vai tentar subornar o agente de trânsito para evitar uma multa de R$900. É aquele que depois vai, por exemplo,
omitir, ocultar um defeito no carro para conseguir vender o carro por mais R$2.000, R$2.000 e pouco, acima do que valeria se o defeito fosse apontado. É aquele que depois, no cargo público, desviará os milhões. Veja que é um crescendo. Nós vimos agora, acredito eu que circulou de modo muito abundante, principalmente nesses últimos dias, um vídeo que fala de um experimento social que um professor lá da Universidade Tecnológica do Paraná, em Cornélio Procópio, salvo engano, fez. Ele colocou um freezer no corredor, um freezer com picolés, e a placa, R$2. E não há vendedor, não há câmera. O interessado em desfrutar do delicioso picolé, pega o picolé e deposita na urna R$2. Pois bem, depois de um mês de experimento, 2.400 picolés foram comercializados desta maneira. 50 não foram pagos. Alguém falar assim, mas foi até bacana, né? Porque 2.400, só 50 de calote, foi bom. Olha que a ética tem uma percepção interessante. Bom seria se não houvesse nenhum calote, aí seria bom. A partir do momento que você tem significa que alguém lesou o todo. Lesou, burlou, fraudou o sistema colocado, imposto. E ali foram 50. E detalhe, num ambiente que presume-se tenha pessoas com um certo nível intelectivo, que tenha tido acesso a uma certa formação. Estamos falando de uma universidade. E você teve 50 pessoas, então eu reputo grave. Agora, lógico, como experimento social, ele não tem uma validade científica, porque o universo investigado, apurado, era muito restrito, muito particular e especial. Coloca esse mesmo freezer perto de um estádio. Do Corinthians. Brincadeira, eu sou corintiano. Não, do Corinthians não. Outro estádio qualquer, do Palmeiras, pronto. Do Palmeiras, Corinthians não. Corintiano não pegaria nenhum sem pagar. Nunca. Vamos colocar perto do estádio do Palmeiras. O resultado seria o mesmo? De 2.400 picolés, só 50 não seriam pagos? Será que é isso? Será que nós, como sociedade, estamos prontos já para vivenciarmos experiências como essa, reproduzidas abundantemente? Veja que na Europa, em muitos países, os jornais são comercializados dessa forma. Não há um jornaleiro para vender. O jornal é exposto em determinados lugares. Você se interessa, você pega o jornal e você coloca na caixinha que fica aberta o dinheiro, porque às vezes você precisa fazer o troco. Gente, eu que não consigo ver, ou isso não funcionaria no Brasil? Seria levado o jornal e a caixinha, não é assim? Alguém levaria? Pois é. Vi um outro experimento que também não tem validade científica, mas serve apenas à reflexão. Uma pessoa passa-se como repórter e na rua ele para os transeuntes ali para fazer uma pesquisa. E a pesquisa era o seguinte: você é contra ou a favor do impeachment? E a pessoa dava uma resposta. Contra ou a favor, não era esta a questão que interessava. Mas a pessoa dava a resposta dela. Eu sou contra. Aí o repórter, não, peraí, desliga a máquina aí, abaixa o microfone. Mas evidentemente continuava sendo gravado. Ele fala, amigo, é o seguinte, você é contra, bacana, mas eu já tenho muitas respostas contra. Eu preciso de gravar alguém falando que é a favor. Nós temos aqui um orçamento, é baixinho, mas é orçamento. Nós temos R$100. Você topa R$100 para dar a declaração que você é a favor? Na hora, a pessoa, perfeitamente, ele faz a mesma pergunta e o entrevistado muda de opinião. E o contrário é verdadeiro também. Quando a pessoa fala que é a favor, ele, enfim, encena a mesma situação e pede para a pessoa dizer que é contra e as pessoas mudam. Poucos, pelo menos na filmagem ali que foi exibida, poucos foram aqueles que não aceitaram o dinheiro para mudar a sua opinião. Mas o que preocupa, o que assusta, é que houve casos de pessoas que aceitaram por dinheiro mudar a sua opinião numa entrevista. Então, que cidadão que forma a nossa sociedade? Que cidadão nós somos perante a sociedade? Quando vemos essa crise ética instalada pelo país, essa crise não tentemos colocar apenas em determinados lugares, porque a crise nos atinge, nos envolve. Precisamos redefinir uma postura. E esta mudança de postura, para finalizar, e agora finalizar mesmo, perpassa por nossas próprias famílias.
na orientação que damos aos nossos filhos, na maneira como com eles dialogamos sobre o que acontece, buscando chamá-los à reflexão sobre como poderia ser melhor. Não basta o criticar, não basta o apontar os defeitos, mas o principal é mostrar que é possível fazer diferente. A escola ganha um outro papel também na formação de cidadãos críticos, capazes de se deparar com uma realidade e interpretá-la. Então, finalizo dizendo que, embora o cenário seja ruim, depende única e exclusivamente de cada um de nós, individualmente mesmo, fazermos a transformação coletiva que desejamos. Muito obrigado.